quanto custa pintar um avião Airbus A380 como esse daqui da Emirates. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás Aviação. Hoje eu tô aqui em Dubai, junto com a Emirates, a convite deles para mostrar um pouco como é que é a estrutura de manutenção dos seus aviões. Primeiro eu quero agradecer a Emirates por dar essa oportunidade para a gente poder mostrar para vocês como que é a estrutura deles aqui nessa parte de manutenção. Essa área faz parte da estrutura toda de manutenção da Emirates aqui no Aeroporto Internacional de Dubai. Então, todo esse hangar aqui é uma cabine de pintura. Por isso que a gente vê que tá tudo sujo aqui de pintura, né? Desse resíduo de tinta. E é um hangar, então, para receber um avião desse tamanho. Tem toda essa estrutura para acessar todas as partes do avião, desse A380. Então, a gente vai ver um pouquinho como é que é esse processo e o que está envolvido na pintura de um avião. Mas antes de continuar, sempre lembrando para você já se inscrever no Aero por Trás da Aviação, porque é aqui que você vai ver esse tipo de bastidor da aviação. E lembrando também da loja do Aero, o link está na descrição para você adquirir produtos legais com temas de aviação, como essa camiseta que eu estou usando aqui. O link está na descrição, aeroportrasaviação.com.br, ou também você escaneando esse QR Code já chega lá. Para o avião ser pintado, primeiro, a tinta que estava nele precisa ser removida. Quando a gente fala de um avião novo que está saindo da fábrica, que ainda está com o material original, né, como a gente viu lá na fábrica da Airbus, por exemplo, aí, claro, o avião só vai no seu processo natural de fabricação. No caso desse A380 da Emirates, ele já tinha a pintura da companhia aérea, então eles precisam remover toda a pintura para depois pintar de novo. Não é que nem a gente faz na parede de casa, que só joga uma tinta por cima da outra e tá tudo certo. Isso acontece por vários motivos. Primeiro deles, peso. Para pintar um avião desse, a gente está falando aí em torno de 2 toneladas de tinta. Então, não dá para colocar 2 toneladas extra de tinta aí no avião por cima da tinta anterior. Por isso que tem que ser removida a tinta, né? Então, tira tudo e é exatamente isso que eles estão fazendo. A gente está vendo aí essa cor meio marrom, meio bege. Isso aí é o primer, né? Eles, nesse caso, não estão removendo até o primer, mas dependendo do nível de pintura, pode ser feito isso também, remove tudo e pinta de novo. Mas normalmente é feito desse jeito, retira a pintura da empresa, né? Mantém o primer original do material, né? E depois pinta em cima dele. E o outro motivo de fazer isso, dessa remoção de pintura, é por questão de manutenção também. Removendo toda a pintura, eles podem ter acesso a informações do material, né, da fuselagem, que a pintura cobre. Por exemplo, trincas, pequenas rachaduras, qualquer problema que tiver nessa fuselagem. Então isso faz parte do programa de pintura. Agora que eles fizeram a remoção de toda a pintura, os engenheiros da Emirates virão aqui, pessoal de manutenção, para analisar toda a fuselagem, toda a asa, os motores, né, as carenagens dos motores e ver se não tem nenhum tipo de fissura para continuar a parte de pintura. Trem de pouso aqui, ó, todo coberto, todo protegido, né, porque as rodas estão aqui. Eles não precisam remover todos os equipamentos do avião para pintar, então muita coisa é coberta, protegida para fazer essa pintura. E isso tudo, todo o processo, desde a chegada do avião aqui nesse hangar, cansado ali, já triste, até a saída feliz, alegre, renovado, demora em torno de 14 dias. E como é que é mesmo a pintura? Como é que ela gruda na aeronave? Como a gente pinta a nossa casa, com rolinho, com pincel? É claro que não. Aqui eles têm um processo de revólver, né, de pintura, que vai esprear essa tinta, só que é um processo eletrostático. É uma pintura eletrostática, mas sem mergulhar, né, num tanque de produto ali. Então a tinta, ela é carregada com energia eletrostática, o avião também é carregado, então eles ficam com polos opostos. Quando a tinta ela é espreada no avião, ela já é atraída pela fuselagem do avião e gruda imediatamente. Isso evita que fica muita tinta aqui do lado de fora. É claro que a gente está falando de uma cabine de pintura. Isso aqui então é uma estufa toda preparada para isso. Então tem as saídas de ar certas, porque quando tem a pintura acontecendo aqui, né, isso aqui fica pulverizado de tinta, né, que faz parte do processo. Tem toda a iluminação própria também, para eles verem a qualidade da pintura. Então não é qualquer luz que pode ser colocada aqui. Aqui dá para ver um exemplo, ó, de como o avião é protegido para receber a pintura, então toda a parte da frente do motor é fechada, toda empapelada aqui, ó. Lembra que eu falei no outro vídeo que essa parte da frente não é pintada? Então, quando a pintura é feita, essa parte da frente que é metálica, né, no original do material, ela é assim justamente por conta de aquecimento, né, antigelo. Então eles fecham isso aqui
para a pintura ser feita na parte de trás. Nessa plataforma dá para acessar toda a parte de baixo da asa. Eles estavam aqui agora há pouco, né, terminando esse processo de remoção da tinta. O avião ele já está preparado para começar a ser pintado. Bom, essa tinta é uma tinta especial aeronáutica porque ela tem que ser resistente a altas temperaturas e baixíssimas temperaturas, 40, 45, 50 graus Celsius aqui de Dubai, por exemplo, e minutos depois já estar numa altitude onde a temperatura é de menos 50. Então a gente está falando de uma variação ali de 100 graus Celsius. Então é uma pintura especial para aguentar tudo isso. E a pintura dos aviões, aqui na Emirates, eles trabalham em torno de 7 anos. Então a cada 7 anos eles vão fazer esse trabalho nos seus aviões, e quando tem uma pintura, algum detalhe, algum reparo mais preciso, alguma coisa menor, aí essa pintura é feita no cheque alfa, que é aquela manutenção mais simples, uma manutenção mais rápida, feita aí a cada 6 meses mais ou menos. Quando a gente fala em pintura de avião, a gente lembra só da parte externa que eu estava mostrando lá na outra parte do hangar. Mas tem tudo o interno também. E uma característica da Emirates, que é esse tipo de acabamento que lembra a madeira, eles estavam me falando que esse desenho é feito à mão. Então isso não é madeira, isso é um material aeronáutico, né? Por questões de certificação e tudo mais. Material mais leve, mais seguro. Você está vendo que isso aqui está fosco e depois daqui vai para uma parte para passar aquele verniz final para dar aquele brilho que a gente vê no avião. Então toda essa área, eles fazem isso, as partes internas, né, os reparos, as pinturas internas do avião. Então tem essa cor de madeira, tem essa outra cor também de madeira, que também não é madeira, é feito à mão também. Aqui dá para ver então ele pronto já, com o brilho, né, que é encaixado no avião. Isso aqui é tudo da classe executiva, né? Então tem outras partes ali, ó, vem ver, como já da parte da classe econômica, que são os frames, as molduras das telas, né, do entretenimento a bordo. Tem outras partes do avião, tudo catalogado. Parte do BIM também feito de material compósito, né? Não é madeira, material aeronáutico. Isso aqui deve ser o board de ataque, ou de estabilizador vertical ou horizontal, não sei, mas é um board de ataque, também é feito a pintura aqui. Então essas partes menores, a pintura é feita aqui nessa área menor, né? Porque são partes desmontáveis. Dá para ver o assento, né, de um vaso sanitário do banheiro. Então se tiver, por exemplo, aqui, ó, dá para ver que tinha rachadura, passou por reparo, né? Tudo isso é feito aqui dentro. Outra coisa que é feita aqui também, nessa cabine de pintura, as rodas dos aviões, todas sendo pintadas. Eu não vou entrar porque tá com bastante cheiro de pintura, então as rodas estão sendo preparadas lá. Mais um reparo feito nessa área. Atrás de mim tem o radome, que é aquela capa que protege o radar no nariz do avião, também foi pintada. Ali a gente vê já o vaso sanitário pronto, brilhando, para voltar para o avião. Se você viu o primeiro vídeo do Aero por Trás da Aviação aqui, que a gente começou a fazer os vídeos pro YouTube, foi o do Airbus A380 chegando no Brasil pela primeira vez, iniciando os voos regulares da Emirates com esse avião no Brasil. Naquele vídeo fica claro a pintura especial que eles colocaram, que é a pintura do safari, dos animais, que é muito bonita aquela pintura. Basicamente, os aviões da Emirates têm a pintura branca, né, com as cores da bandeira dos Emirados Árabes Unidos na cauda e o escrito Emirates em dourado aqui. Esse é o padrão da companhia, né, também está escrito ali em árabe no motor, mas eles trabalham muito com pinturas especiais também. A pintura básica, ela é toda feita aqui com tinta mesmo, então o escrito Emirates é pintado, tudo isso é pintado com tinta. Já as pinturas especiais podem ser feitas de duas formas: tinta, também pintado, mas com adesivo, um tipo de uma adesivagem, uma envelopagem ali do avião, que é o caso daquele avião com os animais, né, que eu mostrei lá no início do Aero por Trás da Aviação em 2017. Todo o desenho é feito pelo próprio time da Emirates, tanto de pintura mesmo quanto de adesivo. Aí eles fabricam esse adesivo e colam aqui também nessa área. Tudo é feito aqui, mas a tinta, né, vem de fornecedores aí de tintas especiais aeronáuticas para esse fim, para aguentar esse trabalho intenso que é a pintura de um avião. Vale lembrar o seguinte: a pintura do avião não é só para deixar ele bonito, mas também para proteger. Então,
O avião voando sem pintura nenhuma, só na fuselagem, no caso de alumínio aqui, o alumínio se desgastaria muito mais com o tempo por conta dessa ação de raios ultravioleta, baixa temperatura, alta temperatura. Então, colocando essa pintura, se cria uma capa protetora também ali para o avião voar por mais tempo. Depois desse vídeo, acho que você nunca mais vai reclamar de pintar a sua casa, né? Aqui, ó, a parte da estática, ó, também é protegida, né? Para não ser pintada. E essa parte aqui, olha que legal, a gente consegue ter uma visão geral do A380. Aqui dá para ver bem, né? Com a tinta removida, ó, quanto eles conseguem ver a questão de trinca, tudo que os engenheiros vão analisar nesse avião, detalhe por detalhe, ó, os rebites todos que são expostos. A gente brinca no audiovisual que a fita crepe é o item mais importante de um set de filmagem, mais importante até do que a câmera. E pelo jeito isso acontece na aviação também, né? Eles usam também fita crepe do jeito que a gente usa em casa para vedar aquilo que não pode ser pintado. Para pintar um avião desse, são 5 camadas de tinta, considerando o primer, que ele vai passar em cima desse que já foi desgastado, né? Eles não removem 100% o primer, mas ele fica bem fino, então pode ser passado por cima. Depois tem uma pré-pintura, depois são 2 camadas de tinta e mais uma camada de acabamento para dar aquele brilho. 5 no total. Cada camada de tinta tem a espessura mais ou menos de um fio de cabelo. Então são 5 fios de cabelo como esse daqui. Fica um pouquinho fininho ali toda a camada de tinta que adiciona 2 toneladas no avião inteiro, afinal de contas a área disso aqui é gigantesca. E como a gente está falando de adição de peso, depois que isso é feito, os engenheiros ainda vão fazer uma análise de espessura para ver se está certa a espessura no avião todo e eles fazem o peso e balanceamento. Eles pesam o avião depois que ele é pintado e eles fazem o balanceamento que precisa ser feito ali, porque o avião ele trabalha com uma gangorra, então não pode ter tinta demais aqui atrás e faltar tinta lá na frente. Tem que ter esse balanceamento normal que todo avião tem. Então, pintar um avião, ainda mais um avião desse tamanho, é uma coisa complexa, demora aí em torno de 2 semanas mais ou menos, custa $1 milhão, vai 2 toneladas de tinta e é isso que eles fazem nesse hangar gigantesco da Emirates. Agora responde aí nos comentários quais desses números que eu falei mais te chamam a atenção aí da pintura do A380. Então é isso, é assim que um Airbus A380 é pintado aqui no centro de manutenção da Emirates em Dubai. Eu acho que por eu ter vindo até aqui, pela Emirates ter aberto as portas pra gente, para mostrar pra vocês, esse vídeo merece like e também compartilhamento. E se você caiu de paraquedas aqui no Aero por Trás da Aviação por conta desse vídeo, se inscreve no canal, porque esse tipo de coisa você só vai ver aqui no Aero, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.